Vamos ler todos juntos. Toda a Escritura para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar. Senhor, o texto sagrado, ele foi lido e ele vai ser exposto em muitas fraquezas, mas muitas fraquezas, Senhor, e recebido também em muitas fraquezas. Por isso precisamos da sua ajuda aqui, Espírito Santo. Venha até nós, que o nosso coração possa ser esse terreno fértil para que a semente da tua palavra entre dentro de nós e produza os frutos de arrependimento, mudança de dentro para fora. Nós queremos ser educados na justiça, queremos ser repreendidos, queremos essa correção que vem do Senhor, nós queremos ser corrigidos, e para que sejamos corrigíveis, só o poder do Teu Espírito para nos quebrar, nos quebrantar. Por favor, Pai, por favor, nos santifique na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Queremos ser santificados por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Que coisa mais extraordinária. A Bíblia é a palavra de Deus. Seria o verdadeiro manual da nossa vida cristã. Você só pode ser cristão se você se nortear pela Bíblia. Não tem como ser cristão de verdade, em essência, se você não for guiado pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Eu poderia dizer o seguinte, que esses ensinamentos, eles foram ditados pelo próprio Deus, destinado a todos nós que somos filhos, que passamos a ser filhos de Deus em Jesus Cristo e passamos a ter o desejo de fazer a sua própria vontade. Então a Bíblia está aí, ela está exposta para nós, revelada a nós, nos dando condições para nós aprendermos a fazer a vontade de Deus. Na verdade, a Bíblia é um livro cheio de lições atuais. E ela, por mais que o tempo passe, por mais que gerações venham e se vão, ela é sempre atual. A Bíblia, ela é sempre relevante, ela nunca vai perder o significado. Conhecer a Bíblia seria conhecer o próprio Deus. Se você quiser conhecer o próprio Deus, entre dentro da Bíblia, leia a sua Bíblia. Conhecer a Bíblia é conhecer o próprio Deus. Charles Spurgeon disse o seguinte, que a Bíblia fala no tom próprio de Deus. A Bíblia tem o poder de exalar a voz de Deus para o nosso coração, Nós escutamos a voz de Deus através da Bíblia. A Bíblia, nós poderíamos classificar a Bíblia assim, como o livro dos livros. O livro mais importante de toda a humanidade é a Bíblia. Ela seria a biblioteca do Espírito Santo, inspirado por Deus, escrito por homens, sim, mas homens santos. A Bíblia é inspirada pelo próprio Deus, homens separados, homens santos, inspirados. Não teve uma elucidação própria, não teve uma interpretação particular. Foi o próprio Deus que inspirou esses homens a despeito das suas dificuldades e limitações, mas o próprio Deus inspira homens para revelar para nós a sua vontade. Ela foi escrita por esses santos homens de Deus. A Bíblia, então, ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante e ela é suficiente. A Bíblia é suficiente, a Bíblia nos basta. A Bíblia é o livro mais publicado do mundo, não sei se você sabia disso.
Ela é o livro mais lido do mundo. Também possivelmente é o livro mais perseguido do mundo. A Bíblia tem enfrentado ao longo dos séculos a intolerância dos intelectuais. A fogueira da intolerância tem perseguido a Bíblia. Foi um livro proibido e até hoje, em alguns lugares, em alguns países, a Bíblia é proibida. Mas ela, a despeito de todas essas dificuldades, ela é como uma bigorna de Deus que tem o poder de quebrar toda a ideologia de críticos. E de vez em quando surge alguém dizendo: agora eu encontrei uma maneira, uma forma, eu descobri um fato que vai desconstruir a mensagem da Bíblia, que vai colocar em xeque, que vai ridicularizar a chamada infabilidade da Bíblia, porque a Bíblia não tem erro, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia vai agora cair em descrédito. Os críticos têm se levantado com muita força, mas da mesma maneira eles têm caído. Suas críticas têm sido cobertas de poeira e a Bíblia está prosseguindo. A Bíblia está resistindo, marchando de maneira vitoriosa, hasteando a bandeira da sua verdade absoluta e eterna ao longo dos séculos. Esse livro é um livro maravilhoso, que precisa ser valorizado por nós, que precisa ser amado por nós, que precisa ser lido por nós, vivido por nós. Foi o Senhor Jesus quem disse: as Escrituras não podem falhar. Também ele disse: nenhum i e nenhum tio vai passar sem que tudo o que está na Bíblia se cumpra. Passam os céus e a terra, mas as palavras de Deus não vão passar. Não vão passar. E é importante a gente entender isso, porque a Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia é a verdade eterna de Deus. A Bíblia não é julgada pela cultura. Muito pelo contrário, é a cultura que tem passado sobre o escrutínio da própria Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela jamais ficará caduca, obsoleta. Jamais a Bíblia não precisa de um upgrade para acrescentar nada. Ela já é completa. Nós não precisamos acrescentar nada na Bíblia. Já é uma revelação fechada. A Bíblia é a verdade. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele disse o seguinte: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. A Bíblia não apenas contém a verdade, ela é a verdade. Tem muita gente dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Os seus princípios não estão sujeitos apenas a um tempo ou uma cultura, a ponto de a Bíblia precisar ser adequada, ser adaptada, atualizada, conformar-se a mudanças da atualidade, da sociedade, rendida ao ativismo moral. Ao contrário, ela permanece firme e sólida. São valores inegociáveis e que são bons para nós, que são eficazes para a nossa vida, para a nossa transformação, para a mudança do nosso caráter. Ela é como palavra de Deus para nós, os que cremos. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Tudo o que precisamos saber para viver uma vida melhor, conectada com Deus, conectada com a nossa existência, viver com sabedoria, está aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte: toda a Escritura, não parte dela, toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, toda a Escritura, toda a Bíblia, não parte da Bíblia, é inspirada, toda a Bíblia. A mente por trás da Bíblia não é uma mente humana.
Por isso ela é o quê? Infalível, infalível, porque por trás da Bíblia está a mente de Deus. Está a mente de Deus. João Calvino disse, abrindo aspas para ele aí, toda a Bíblia deve ser recebida como se Deus estivesse visivelmente aparecendo. Em toda a sua majestade, estivesse pessoalmente falando. Você tem essa sensação? Quando você abre a sua Bíblia, que Deus está aparecendo para você, que Deus está falando no seu coração, peça para o Senhor para você ter essa experiência, porque essa é a proposta da Bíblia. E eu gostaria então de trazer o seu coração esclarecido, porque eu sei que nós estamos vivendo, né, nós estamos aqui num grupo de pessoas esclarecidas. 3 coisas importantes para retratar essa infabilidade, a inerrância e a suficiência das Escrituras Sagradas. Primeiro lugar, a sua unidade na diversidade. A Bíblia se une na sua diversidade. A Bíblia foi escrita, só para vocês terem uma ideia, num período de mais de 1.100 anos. Se você começa lá por Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, e terminar em Malaquias, você tem um período aí de 1.100 anos em que foi escrito o Antigo Testamento. E depois você tem no primeiro século o Novo Testamento sendo escrito. A Bíblia tem 66 livros, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E de maneira tão extraordinária, escritos em tempos diferentes, por homens diferentes, por mais de 40 autores diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. E o que acontece? Há uma unidade, há uma lógica de pensamento comum na Bíblia. Há uma harmonia completa. Aqueles que acham que a Bíblia tem contradição é porque não interpretam a Bíblia corretamente. Nenhum outro livro tem essa peculiaridade. Nenhum outro livro tem. Só a Bíblia tem. Porque ela é o quê? Ela é a palavra de Deus. Ela tem unidade na adversidade. Ela é a palavra de Deus. E como desprezar essa palavra? Como deixá-la de lado? Segundo lugar, você tem na Bíblia o cumprimento das profecias, dando com isso legitimidade que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é confiável. São centenas e centenas de profecias que já se cumpriram. E estão se cumprindo, e hão de se cumprir, que estão em curso, literalmente, rigorosamente, sem deixar uma vírgula para trás. Como não valorizar um livro como esse? O Deus que é o autor das Escrituras, porque Ele mesmo inspirou, é aquele que conhece o fim no seu tempo agora. Ele conhece o fim no seu tempo agora. Ele não é pego de surpresa. Tudo está revelado. Tudo está revelado. Ele está assentado no trono, ele dirige a história para uma consumação. Então, as profecias da história, da história de Deus estão escritas de maneira antecipadamente. Tudo está escrito, tudo que vai acontecer, começo, meio e fim, estão escritos na Bíblia. Antecipadamente. Isso significando o quê? Que ela é confiável. Mas, finalmente, eu só quero encerrar dizendo o seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Pelo seu poder intrínseco, a Bíblia tem um poder. Quando nós falamos que o Evangelho é poder de Deus, porque é poder de Deus, sim. Ela tem poder em si, a Bíblia tem poder em si mesma, porque ela é a verdade de Deus. O Evangelho que ela contém é o poder de Deus.
Só para vocês terem uma ideia, a simples leitura da Bíblia tem sido instrumento eficaz de transformação de déspotas, de homens facínoras em homens piedosos, de homens bêbados em homens lúcidos, de homens desonestos em homens íntegros, de homens adúlteros e devassos em homens santos. Quem tem esse poder? Da onde que emana esse poder? A não ser da palavra de Deus. Ela é mais do que um livro, ela é a palavra de Deus. Homens ateus e homens crentes. Homens ateus em homens crentes. É o poder da palavra. Portanto, eu quero encorajar você a ler a Bíblia, a conhecer a sua Bíblia, a amar a sua Bíblia, a meditar na Bíblia, a obedecer a mensagem da Bíblia. Porque se você assim o fizer, você será uma pessoa bem-aventurada, conforme a gente leu no início, no Salmo 1. A Bíblia diz: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Este será como uma árvore. Quem lê a Bíblia e se sustenta por ela é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo vai dar o seu fruto, cujas folhagens não vai murchar, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Nós seremos sustentados nas intempéries da vida, nas tempestades da vida, porque vamos ter raízes profundas, vamos ter conteúdo, vamos ter vida, e a palavra de Deus é vida. Eu vejo tanta vulnerabilidade por nossa parte, tantos altos e baixos que a gente enfrenta em várias situações por falta de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. E só se adquire maturidade espiritual através da palavra. Hoje existe conhecimento de espiritualidade, mas não existe, na verdade, uma espiritualidade prática, real. Não existe uma espiritualidade real, e para se adquirir uma espiritualidade que vai além da estética, que vai além do conhecimento teórico, precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Se a sua vida hoje é fraca espiritualmente, provavelmente, se você olhar para a sua vida de oração e de leitura bíblica, certamente ela vai te denunciar. Porque a Bíblia é um alimento. Ela é um alimento que nos alimenta todos os dias. A oração é o oxigênio do nosso espírito. Nós vivemos as agrúrias dessa existência porque nós somos fortalecidos pelo fôlego de Deus, pela vida de Deus através da oração. Concluindo, bem-aventurado é aquele que lê a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês, leiam a Bíblia. Leiam, se interessam pela Bíblia. Não coloque ela lá na sua estante e deixe empoeirada. Ou só recorre à Bíblia quando você estiver passando algum tipo de necessidade. Como a gente faz com o próprio Deus. Porque a gente coloca Deus no canto e quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, nós queremos usar Deus em nosso benefício. Não ame a sua palavra. Tenha vida devocional. Você quer crescer espiritualmente? Tenha vida devocional, leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia que você vai se surpreender. Bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus, que você possa amar a palavra de Deus, que você possa ser corrigível, educado pela palavra de Deus. É tão bom ser corrigido, é tão bom ser levado a uma correção na justiça. Nós temos tantas injustiças dentro de nós, até acúmulos de injustiça temos dentro de nós, e a palavra de Deus é a verdade. Ela vai dissipando todas as trevas que tem dentro de nós, porque ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos preserva do erro, Mesmo as críticas que a Bíblia tem sofrido,
ela permanece de maneira inabalável, porque ela é a palavra de Deus. Então, a minha fala para você nessa noite é que você ame a Bíblia e valorize a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela nos foi dada. E vamos aproveitar a liberdade que temos no nosso país, né, de pegar a Bíblia e ler, de estar fazendo isso aqui. Isso aqui é inconcebível, por exemplo, na Coreia do Norte. É inconcebível, não existe isso. Não existe Bíblia na Coreia do Norte. Não existe Bíblia. Tem países africanos que a Bíblia é distribuída em páginas, dando para cada um desfrutar de cada página, apenas de uma página da Bíblia. E quando eles se reúnem de maneira secreta, aí o líder lá, hoje eu quero que quem está com o texto de Isaías, que se pronuncie aí, numa escuridão, e ali a pessoa lê. Não abandone a sua Bíblia, não negligencie a sua Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Se a sua vida tem sido fraca espiritualmente, provavelmente porque você não tem lido a Bíblia, porque você não tem desejo de fazer a vontade de Deus. Desejo de buscar a vontade de Deus e de conhecer, não só conhecer, né, de aprender. Porque mais do que conhecer a vontade de Deus, nós podemos aprender a fazer a vontade de Deus pelas Escrituras Sagradas. Que Deus nos ajude e fortaleça o seu coração. Amém.